e nos inclua a respeito do tema que nós trouxemos na noite de hoje, que está no Evangelho fundamentado em Mateus, no capítulo 7. Eu coloco o celular aqui, vou ter que colocar a chave por cima, senão fica o celular. Que está fundamentado, baseado no Evangelho, as palavras são de Jesus, que Marcos, no seu capítulo 7, versículo 3, ele registrou. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma análise, ele faz um estudo e traz lições muito importantes para todos nós com relação a essa passagem, a esse ensinamento de Jesus. Mas antes, eu estava vindo para cá, eu estava pensando em uma coisa. Eu queria fazer uma proposta para vocês, ver se vocês topam. Tem alguém corajoso aqui? Só você? Tem alguém aqui que gosta de ser desafiado? Ninguém? Só 1, 2, 3, 4? Depende. Ô, mulher sábia. Bom, mas eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu trouxe 5 personagens. Eu vou falar os característicos dessas pessoas, vou falar como elas se comportam, como elas agem, até mesmo a maneira como elas pensam. E vocês, com relação ao que eu vou contar dessas pessoas para vocês, vocês façam uma reflexão. Se você levaria essa pessoa para morar com você, para morar dentro da sua casa, para conviver com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, seu pai, seu irmão, com seus familiares, enfim. Se você tivesse uma empresa, pense da seguinte maneira: você levaria essa pessoa para trabalhar na sua empresa, para conviver com os seus funcionários, para que ela pudesse vender os seus produtos, oferecer os seus produtos, os seus serviços. Você gostaria de ter essa pessoa como um amigo para sair, para passear, para viajar, para conviver com essa pessoa? Então eu vou apresentar para vocês essas 5 pessoas. Vocês pensam, refletem, se vocês gostariam de ter essa pessoa ao seu lado, como amiga, funcionário, uma pessoa do seu convívio e até mesmo da sua família, da sua empresa. Se você quiser, pense da seguinte maneira: por que eu quero? O que eu vejo nessa pessoa de tão interessante? O que me agrada nesse comportamento, nessa atitude, nessa pessoa? Mas eu queria que você pensasse também o contrário. Se você dissesse o seguinte: não, eu não quero, eu não gostaria. Por que você não gosta? Por que você não gostaria? Por que você não teria amizade com essa pessoa? Por que você não levaria essa pessoa para dentro da sua casa e para dentro da sua vida? Pode ser? Pode. Não sentir firmeza. Pode. Fala bem alto para ficar bonito na gravação. Agora sim. Até eu tenho coragem de fazer essa proposta para vocês. Então eu vou apresentar a primeira pessoa. E a primeira pessoa é uma moça jovem, por volta dos seus 20 anos, uma moça muito bonita, é uma moça muito... por aí. É uma moça muito bonita, uma moça apresentável, uma pessoa que fala muito bem, conversa muito bem, tem um poder de oratória muito grande, muito inteligente, que sabe conversar a respeito de qualquer assunto. Economia, política, religião. Ela é capaz de entreter um grupo de pessoas, ou apenas uma pessoa, com muita facilidade. Então ela é uma pessoa muito sociável. Ela tem algumas coisas contras. Sempre tem. Ela, por ser muito bonita, ela usa muito da sua sensualidade. Ela é muito sedutora. E onde ela passa, os homens a adoram, caem aos seus pés. E muitas mulheres também. Muitas mulheres a admiram, muitas mulheres até invejam a sua beleza, porque ela se veste muito bem, tem um corpo muito bonito, se perfuma muito bem.
Mas algumas pessoas dizem que ela faz programas, ela é do jovem. E ela tem um característico da seguinte maneira: ela gosta muito de dinheiro. Então ela seduz homens casados, solteiros, viúvos e tira tudo que eles têm. E quando ela termina, quando já não tem mais nada para tirar, ela faz o quê? Joga na hora. As mulheres a invejam pela capacidade de sedução que ela tem. E ela já tem muito dinheiro, ela já ficou com um poder aquisitivo muito grande, mas ela sempre quer mais, mais e mais. Me digam com sinceridade: você levaria essa pessoa para dentro da sua casa, para conviver com você, sua família, filho, irmãos, para dentro da sua empresa? Não. Levanta a mão quem gostaria de tê-la como amigo e falar: essa é comigo mesmo. Ok. Somente uma pessoa aceita o desafio de levar essa pessoa. Então nós já temos aqui um consenso de que não levaríamos. Tudo bem? A segunda pessoa, ela não bebe, não fuma, ela é uma pessoa religiosa. Segundo ela, a nossa existência aqui na Terra seria impossível sem a presença de Deus. Ela é vegana, ela não come carne, e ela diz o seguinte: que compete a cada um de nós, os mais fortes, proteger os pequenos, como os animais. Que nós não deveríamos comer nada que tivesse olhos. Porco tem olho? Não deveríamos comer. Vaca tem olhos? Não deveria comer. Passarinho tem, peixe tem olhos? Não deveríamos comer. Então essa pessoa também é muito inteligente, ela tem entre 20 e 30 anos, uma capacidade de liderança muito grande, uma energia e uma potência muito grande. Ela ainda não sabe, ou não sabemos ainda, como que ela vai direcionar essa sua energia, essa sua capacidade de influenciar as pessoas. Se ela tomar a decisão de influenciar as pessoas pelo lado esquerdo, as pessoas, estou dizendo lado esquerdo, lado mal, as pessoas irão, porque ela é capaz de mobilizar multidões. Se ela quiser que as pessoas vão para o bem, essas pessoas também irão para o bem, de acordo com o que ela desejar. Você gostaria de conviver com essa pessoa? Você levaria para a sua casa, para a sua vida, para a sua empresa? Você indicaria essa pessoa para a sociedade? Lembre, não bebe, não fuma, vegana, religiosa. Mas do mal, também não. Mas do mal. Ela tem uma ambição de chegar a grandes lideranças, e aí ela vai canalizar, chegando ao alto poder, ela vai canalizar ou para o bem ou para o mal. Ela pode canalizar as suas energias para o mal, achando que está fazendo o bem, mas ela pode encaminhar suas energias para o bem e fazer muito mal. Ela é influenciadora, né? Ela é uma grande influência, uma grande influenciadora, e ela é capaz de mobilizar a todos que estão aqui. E aí, você levaria essa pessoa? Sim ou não? Não. 1, 2. Já melhorou, aumentou 100%. Antes nós tínhamos uma pessoa, agora nós temos 2, a grande maioria não vai levar. Por que você não levaria essa pessoa? Muita gente fala assim: ah, ela é muito certinha. Não, mas nós deveríamos desprezar os certos. É porque uma pessoa dessa, ela pode ser certinha perante a população aqui. Mas na hora de conviver com ela, que tivesse, por exemplo, entre só 4 paredes, eu e ela vai mostrar a unha dela. Eu já convivi com pessoas desse jeito. Então não arriscaria outra vez passar pela mesma coisa. Perfeito. Na primeira sobre como você falou que a outra é sedutora a parte da família, mas a parte da empresa ela é bem-vinda. A parte da empresa é bem-vinda. A primeira está dizendo o nosso irmão que uma pessoa dessa para a empresa, então eu vou no terceiro. Mas a primeira eu já levaria para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu me garanto na educação
da minha família e também no respeito do meu esposo, no caso solteria, eu confiaria e procuraria fazer com que ela pense que ela estaria no caminho certo e pôr ela no caminho errado, posso fazer para ela estar no caminho errado e colocar ela no caminho certo, já que ela conhece muito da palavra de Deus. É fácil para poder encaminhar ela para o caminho certo. Eu esqueci de falar que a primeira, ela passa por um processo obsessivo intenso e que ela passa por um processo de depressão e ela fica dias, semanas fechada no quarto. Mas está tudo bem, a ideia é você se perguntar, eu levaria? Por que eu levaria? Se eu não levo, por que eu não levo? Ok? Então vou falar da terceira, já que o nosso irmão contribuiu de uma maneira muito agradável e eu sou grato. A terceira pessoa, ela também é uma pessoa jovem, 30 anos, muito vigor, um excelente vendedor, é capaz de vender qualquer coisa, gosta de dinheiro, quer ficar rico e quer cada vez ficar mais rico. Ele tem um problema que é a baixa autoestima dele, ele tem problemas de autoestima. O grande sinão dele é que, lembre-se, você vai levar para sua casa, para sua empresa. O grande problema é o seguinte: se você levá-la para sua empresa, ele entende o seguinte: você é o dono da empresa, você precisa ter lucro, você precisa ganhar dinheiro, e eu então farei de tudo para você ficar muito rico. Só que tem um porém nessa estrada: ele é corrupto e ele é corruptor. Ele vai dizer o seguinte: se o meu patrão ganhar muito dinheiro, ele fica muito rico, e eu vou poder tirar por trás, pelas beiradas, e eu vou ficar ainda mais rico. Mas se você não souber, ou se tiver um funcionário que não souber como ganhar dinheiro, ele vai ensinar para o seu funcionário e vai falar para ele: vou te ensinar como que você tira um por fora e você me dá uma comissão. As pessoas não gostam dele. Ele inclusive dá festas na casa dele, 0800. Vocês sabem o que é festa 0800? Tudo de graça, comida, bebida, música boa. 4, 5 dias de festa, porque ele gosta de dar festa e quer que as pessoas vão na festa dele prestigiar. Os músicos de maior qualidade ele convida e paga. Você vai na festa dele, você é convidado para ir na festa dele e ninguém vai. E aí? Você levaria essa pessoa? Mas por que não levaria? Oi? Por que não levaria? A minha pergunta é essa: a senhora levaria essa pessoa? Corrupto, corruptor, bom vendedor, gosta de dinheiro, ambicioso. Eu levaria para ajudá-lo, né? Levaria para ajudá-lo, ok. Você gostaria de conviver com essa pessoa? Você contrataria essa pessoa para a sua empresa, para a sua vida, para que ela fizesse parte da sua vida? Lembre, ela é corrupta e corruptora. Ela ia cobrar toda a despesa que não vou comer para ele, daí ele queria ser. Ela fala assim: olha, você vai ganhar muito dinheiro e eu vou ganhar também. Vamos fazer um negócio bom para todo mundo? Você rouba lá, eu roubo cá e está tudo jóia. Então vocês não levariam? Não. Ok, então eu vou apresentar. É o quarto, né? Agora vocês estão prestando atenção, muito bom. O quarto, ele é jovem também, forte e muito trabalhador, viu, meu irmão? Esse é trabalhador. Se chamar para trabalhar 1h da manhã, ele fala: é comigo mesmo. Só que você vai ter que trabalhar 10, 11, 12 horas por dia. Estou junto. A profissão dele é o seguinte: ele sai para trabalhar, mas ele não sabe se vai voltar, porque é uma profissão de risco. Mas mesmo assim, sempre que convida para trabalhar, ele diz: é comigo mesmo. Gosta de trabalhar, é uma pessoa muito justa e que não gosta principalmente de injustiça. Quando ele vê alguma injustiça, ele imediatamente toma a frente para lutar, brigar, defender os direitos daquele que está sendo injustiçado. Querem saber o porém? Vocês já estão ressabiados, né? Qual é o porém dele? Muito belicoso, adora uma discussão, não nega a faca,
Se sair no braço, ele vai no braço. Se puxar uma faca, ele vai. No trabalho dele, ninguém gosta dele. Ninguém. Porque ele briga muito, discute muito, é trabalhador. Tem um outro característico dele, que ele é muito deprimido, ansioso, está sempre de cabeça baixa. Se você chegar para ele e perguntar: oi, como que tá? Tudo bem? Ele vai falar: tudo bem, só se for para você, para mim não. Desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Os irmãos dele são muitos, nenhum gosta dele. E eles brigam de trocar tapa e soco. E o pai, que deveria tomar um partido de neutralidade, toma um partido pelo lado dos irmãos, porque os irmãos o chamam de traidor, enganador, falso, e ele não aceita. Deprimido, ansioso, essas coisas assim. E aí, você gostaria de conviver com essa pessoa? Não. Você levaria essa pessoa para a sua casa? Gente, vocês estão muito duros. Vocês estão muito misteriosos. O quinto eu duvido vocês não levarem para casa ou para a empresa. Jovem, inteligente, brilhante, um poder de oratória muito grande, um defensor assíduo e firme da lei. Ele é advogado e conhece tudo sobre lei. Se você perguntar qualquer artigo, parágrafo, inciso a respeito da lei, ele vai falar, vai interpretar e vai te dizer: você tem que cumprir a lei. Tem um porém na coisa. Sempre tem, né? Qual que são os poréns? O primeiro é o seguinte: é que ele é inflexível. É só a palavra dele que vale. E ai de você se não seguir a palavra dele. Ele é um advogado. Se você contratar essa pessoa para defender uma causa sua, e se no meio do processo ele entender que você está errado, que você está descumprindo a lei, ele vai mudar de lado e vai ajudar o outro lado. Duro. Ele é sempre uma faca, você nunca sabe o que esperar dele. Alguns dizem que ele tem um passado não muito bom. E aí? Você levaria essa pessoa para a sua casa? Já estou nem perguntando aí, gente. Senão não tem graça, atividade. Deixa eu perguntar para vocês: levariam essa pessoa para conviver com ela, trabalhar na sua empresa? Você gostaria de tê-la como seu melhor amigo na sociedade? Não. Uns falam assim: não sei. Mas a grande maioria, melhor não, por via das dúvidas. Então eu falei para vocês 5 personagens. E eu fiz uma proposta antes para vocês, de vocês analisarem por que eu levaria, por que essa pessoa eu gostaria de conviver com ela, o que tem nela que me simpatiza, que não me simpatiza, e o inverso: por que você não levaria e não conviveria? As palavras de Marcos, que Marcos registrou as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: Jesus, por que vês o cisco no olho dos outros, do teu irmão, e não percebes a viga, a árvore, o poste que está no seu? No seu. Por que eu vejo um cisco no olho do outro e não vejo uma árvore frondosa que está no meu? O Emmanuel, nessa lição, ele dá o título de Observemos Amando. Já entenderam a imagem que eu preparei para vocês? Eu já acabei de descobrir que vocês não me levarão para casa também, né? Espírito obsessor deixa no centro. É a melhor coisa que tem. Mas Emmanuel, Joana de Ângeles e Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios,
vai dizer o seguinte, Emmanuel na questão 63 do livro O Consolador. Senhor, a pergunta para o Emmanuel foi: Senhor, como nós devemos entender, como que nós devemos nos proceder diante da alternativa, da visão, do ensinamento de Jesus, que nós não deveríamos julgar os outros, porque nós seremos julgados na medida que nós formos julgados. E aí o Emmanuel, a pergunta é da seguinte maneira: Senhor, mas como que nós vamos melhorar a sociedade se nós não aprendermos o que é certo e o que é errado? Se meu filho está fazendo alguma coisa, não é lícito eu corrigir? Se alguém está fazendo alguma coisa errada, não é lícito eu dizer a ela que ela está fazendo algo errado e ajudá-la a direcionar? Essa foi a pergunta que fizeram para o Emmanuel. E o Emmanuel, na questão 63 do livro Consolador, vai dizer o seguinte: olha, presta atenção, entre discernir e julgar existe uma diferença muito grande, que é nos lícito discernir, aprender a observar o que é certo e o que é errado, mas a partir daí, a grande maioria de nós, segundo o Emmanuel, começamos a emitir julgamentos. Ah, fulano fez aquilo errado, olha o quanto ele é irresponsável, ele é muito bruto, ele é muito cruel. O Emmanuel está dizendo: olha, nós olharmos e entendermos o que é certo e o que é errado, nos afastarmos, direcionarmos para o bem, isso é lícito, mas a partir daí nós vamos emitir julgamentos. E aí vem a Joana de Ângeles e vai dizer que os nossos julgamentos, as nossas avaliações, é de acordo com aquilo que há em nós agora ou já existiu. Joana de Ângeles vai dizer que nós vemos o defeito, a imperfeição, os deslizes dos outros, porque eles existem em nós. Se eles existem em nós, o convite da doutrina espírita é para que nós possamos nos reformar. Autoconhecimento, transformação moral. O que eu vejo no outro de defeito, de imperfeição, de uma qualidade não positiva, é muito provável que exista em, ou já existiu. A Joana de Ângeles vai dizer isso. Ela vai dizer o seguinte: ou já existiu ou existe. Se já existiu, nós deveríamos ser empáticos, caridosos, porque nós já passamos por essa experiência. Mas se existe em nós, não se trata de corrigir o outro, mas de corrigir a nós mesmos, porque o exemplo fala mais do que palavras. E Paulo de Tarso vai dizer: agora vejo em espelho, agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Me diga uma coisa: quando você olha no espelho, a quem você vê? Oi? É o bonitão aqui? É a única chance que eu tenho de falar que sou bonito, mesmo que não seja verdade. Quando você levanta pela manhã, vai pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes, lavar o seu rosto, e você tem um espelho na sua frente, a quem você vê? A você. Então, o outro, a imperfeição do outro, os vícios, as paixões, os deslizes, a corrupção, a belicosidade do outro, é muito provável que ela exista em mim e que eu esteja vendo em espelho. Dói, não dói, gente? Ah, fulano fez isso, mas ele é um criminoso. Vou falar isso, vocês me perdoam falar. Perguntaram para o Emmanuel: Emmanuel, quem é o criminoso? Gente, quem é o criminoso? É o que faz crime, é o que faz mal, é o que faz violência, é o que causa e provoca mal a si, aos outros e à sociedade. O Emmanuel vai dizer: o criminoso é um de nós que foi descoberto.
É um de nós, o criminoso é um de nós que foi descoberto. O que o Emmanuel está dizendo é que todos nós cometemos atos falhos, que todos nós caminhamos em muitas oportunidades pelo caminho equivocado, que muitos de nós cometemos crimes em que a sociedade não vê, a família não vê, ninguém sabe. Aliás, tem até uma música: o que é que você faz quando ninguém está vendo? Quantos de nós fazemos coisas horrendas quando ninguém está olhando e nos achamos no direito de apontar o dedo para a ferida alheia? O convite da doutrina espírita é que nós sejamos caridosos com o defeito do outro e sejamos rigorosos com as nossas imperfeições. Pois não. Qual é o seu nome? Rubens. Essa semana teve uma publicação, não sei se todos tiveram oportunidade de ver. Estão todos ouvindo? Ela está dizendo que essa semana teve uma publicação De um rapaz de um rapaz que estuprou e matou a filha de 10 anos. que estuprou e matou uma filha de 10 anos, Foi preso. foi preso, Porém, a comunidade ficou tão desolada que de madrugada foram lá, abriram a cadeia. de madrugada foram até lá, invadiram a cadeia, E ele foi morto, apedrejado e esquartejado. e ele foi morto e esquartejado Pela própria população. pela própria população, Indignada. indignado. Eu estou achando uma delícia isso. Quando a gente fica, de certa forma, Revoltado, quando a indignado, gente fica satisfeito de ver uma justiça sendo feita, mesmo que seja de uma forma tão horrorosa, a gente está sendo criminoso quando? é muito interessante essa sua colocação, porque não sei se vocês lembram do caso do maníaco do parque. Vocês lembram? Lembra? Aquele repórter, ele já faleceu. Ele foi entrevistá-lo e ele faz exatamente essa pergunta: o que ele acha que ele é? Se ele deveria ser morto, o que deveria acontecer com ele? E ele pergunta assim: e se eu fosse o seu filho? Essa é uma pergunta. A violência, ela não tem justificativa, mas a violência tem história. E quem de nós aqui sabe a história que está por trás? E será que aquela história que está sendo contada, ela é verdadeira? Sabe por quê? Lá em São Paulo teve um crime, um feminicídio, e aí o povo se revoltou. Ficou uma grande revolta. O rapaz brigava muito com a moça e a moça brigava muito com o rapaz. Os dois tinham um temperamento muito duro, muito difícil. Então muitas vezes eles partiam para a agressão. E aí a moça aparece morta. E aí o que pensou? Todo mundo pensou? Foi o namorado, vamos pegá-lo. Olha, ele está ali no bar tomando cerveja, jogando sinuca. Vamos lá. E foram até lá e mataram o rapaz com soco, pauladas e tudo mais. A polícia precisava fechar o inquérito. E aí ela continuou investigando. E aí chegaram à conclusão que não poderia ter sido o rapaz, porque naquele período ele não estava em condições. Então descobriram que foi uma outra pessoa que matou o rapaz. Que matou a moça. Agora no Rio Grande do Sul, mostra uma situação muito parecida com essa sua. E aí as pessoas revoltadas disseram: vamos botar fogo na casa, vamos quebrar. E entraram dentro da casa. E quebraram a casa, incendiaram a casa, destruíram a casa. E de repente alguém gritou lá assim: oi, a casa é errada, é a outra. As pessoas entraram dentro da casa de um inocente e destruiu. Nós não sabemos a história pregressa dessa pessoa que cometeu o crime. Nós não sabemos as tribulações. Quem de nós aqui pode garantir que não cometeu um ato violento, um ato falho há 1000 anos atrás? A nossa proposta aqui hoje é que, se fosse Jesus, porque o título da palavra da lição chama-se Observemos
amando. Querem saber quem é a primeira personagem, a moça jovem, bonita? Você chegou, depois você assiste o vídeo, você vai entender a coisa. Vocês querem saber quem é a primeira personagem? A moça bonita, prostituta, que seduzia, roubava as pessoas. O nome dela era Maria de Magdala. Uma pária da sociedade, uma mulher viciada e que esteve frente a frente com Jesus. E ele não olhou para as suas imperfeições, ele olhou para o vir a ser. Não quer dizer que nós sejamos coniventes com o erro. Não é isso. Nós temos lei, questão 863, 64 do Livro dos Espíritos, que vai falar da justiça humana. Mas nós sabemos que a nossa justiça humana é falha. Por quê? Porque ainda somos falha. As nossas cadeias ainda não regeneram ninguém. Por quê? Porque nós não conseguimos nem regenerar a nós. Mas Jesus, diante daquela mulher tida como uma pária da sociedade, inclusive Emmanuel, e no livro Consciência, Sexo e Consciência, Joana de Valdo e Emmanuel vai dizer que nenhum espírito na terra fez uma transformação tão grande como Maria de Magdala. Eu assisti um filme, Nem mesmo Paulo de Tarso vai dizer Emmanuel. Então, minha irmã, o que nós temos que olhar, que aquele cara lá, aquele infeliz, aquele assassino, ele é um filho de Deus, assim como todos nós somos. Palavras de Jesus. Eu me sinto tão bem falando assim, gente. Né? Palavras de Jesus. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, e se uma delas desgarra, não abandona, não larga as 99 e vai atrás daquela uma para trazer? Esse nosso irmão que cometeu esse crime, pelas leis da reencarnação, lei de causa e efeito, ele traçou para si um processo muito doloroso de reparação, remorso, de reconstrução. Mas Jesus, o Livro dos Espíritos, questão número 13. Quais são os atributos de Deus? Deus é justo e bom. Esse nosso irmão, ele descumpriu a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Lei de amor. Enquanto ele não reparar e aprender a amar, ele construiu para si, com um processo doloroso de dor, sofrimento. Mas muitas das vezes, esse que nós intitulamos um criminoso, ele se arrepende, ele entra no processo de remorso e reparação, e ele evolui muito mais rápido que muitos de nós, acomodados e preguiçosos. Mas quando a gente fica satisfeito com essa justiça feita, devemos orar por a ele. gente também está errando, tá? Estamos. Por ficar satisfeito? Por ficar satisfeito. Porque ainda há em nós o mal, o ódio, a imperfeição, a indignação. Devemos orar por ele, porque nós estamos pensando e desejando o mal, mas devemos orar por nós. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Aquele que já tem consciência, como você está dizendo, que você já tem consciência, que deveria rezar ao menos por ele, já tomou um grande salto na sua vida, de ter consciência, de se perguntar se eu deveria agir diferente. Porque o processo de transformação moral, ele só acontece quando nós olhamos para nós. Então eu deveria fazer diferente? O que você acha? Por que eu ainda ajo dessa maneira? Se fosse meu filho, fosse meu irmão, e se fosse comigo? Mas e se fosse com Jesus? Levar uma mulher adúltera para Jesus, lembram? Pelas leis dos homens, nos 657 artigos da lei mosaica, os homens que estavam ali poderiam apedrejá-la, porque ela cometeu um crime. Jesus abaixa-se e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado.
E foi saindo um por um. E quem saiu primeiro? Os mais velhos. Por quê? Porque tinham errado mais. Jesus foi conivente com ele? Não. Leia Pelos Caminhos de Jesus, Encontro de Reparação. É bom gravar por causa disso, né? Tem um livro belíssimo de Joana, chama Pelos Caminhos de Jesus. Há uma lição, Encontros de Reparação, que aquela mulher, a mulher adúltera, foi procurar, que são todos nós, vai procurar nosso Senhor Jesus Cristo, e ele conversa com ela, orienta, ela quer seguir Jesus, mas ela falou: segue o seu caminho, porque a sua trajetória ainda é longa, mas vai e não pecas mais. E ela, gente, leiam essa lição, Encontro de Reparação, belíssima, o encontro que ela tem com Jesus, e depois o que ela transforma, a transformação que ela faz em sua vida, pelos caminhos de Jesus. Primeiro, Maria de Magdala, tudo bem? O segundo, nem lembro mais a ordem que eu trouxe. O segundo, o que não bebe, não fuma, Adolf Hitler. Alguns de nós levaríamos Hitler para casa. Jesus olharia para ele como? Com uma ovelha desgarrada, como um de nós perdido diante do amor, um de nós que ainda não aprendeu a amar. Sabe por quê? Porque Deus quer que veja os filhos dele assim como ele vê. Assim como ele vê. Vocês já imaginaram se Deus já tivesse desistido de nós? O Rubens tem problema, joga fora. Deus quer a extinção do pecado e não do pecador. Ou não? Uma passagem que fala para a gente ser simples como a pomba, prudente como. E quem de nós pode garantir que há 1000 anos atrás não fez até pior, né? Bom, primeiro, Maria de Magdala. O segundo, ele está dando tchau para mim. Eu vou contar rapidinho para vocês. O segundo, Adolf Hitler. E o terceiro, apóstolo Paulo, o advogado jovem, inteligente, segundo Augusto Cury, depois de muitos estudos, vai dizer que Saulo de Tarso era um sociopata, que matou a muitos, prendeu a muitos, lesou a muitos, em nome da lei. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele faz uma transformação moral, e transforma-se em Paulo. Quando Saulo de Tarso sai em direção a Damasco, o que ele ia fazer? Ia prender Ananias, e todos os cristãos que atravessassem o seu caminho seriam, no mínimo, presos, porque ele tinha carta branca para fazer isso. Mas o que Jesus fala a respeito de Saulo? Que ele era um vaso escolhido por ele. Maria de Magdala, Saulo de Tarso, Adolf Hitler. Lembra do deprimido, trabalhador, brigão, que os irmãos não gostavam, o pai também não? O apóstolo Bartolomeu. Um dos apóstolos de Jesus. Convido vocês a estudar o livro Boa Nova. Tem uma lição lá chamado Bom Ânimo. Um rapaz deprimido, um rapaz grosseiro, violento, mas quando ele tem um encontro verdadeiramente sincero com Jesus, Jesus, notando o desânimo, o pessimismo, o negativismo dele, pergunta: Bartolomeu, o que está acontecendo com o Senhor, com você? E aí ele trava uma conversa, um diálogo muito interessante com Jesus. Senhor, olha, mas a minha mãe morreu. Senhor, e quando a gente está passando dificuldade financeira? Senhor, e quando nós temos problemas de relacionamento dentro de casa? E Jesus vai orientando. E aí ele faz uma pergunta sensacional para Jesus: mas Senhor, então o Evangelho exige que nós sejamos pessoas felizes, bem animadas, alegres, festivas, corajosas, valentes o tempo todo? Eu pergunto para vocês: o Evangelho exige de nós essa fortaleza constante? E ele vai dizer, Jesus: não, Bartolomeu, o Evangelho não exige. O Evangelho nos transforma. Quando nós estivermos transformados pelo Evangelho, nós olharemos para aquele irmão sofredor, por
porque ele ainda não conhece e não sabe o que é amar, nós olharemos para ele com compaixão, com misericórdia, e nós juntaremos forças com as frentes do bem para promover o bem. Quantas das nossas doenças hoje são por causa dos nossos comportamentos, por causa dos nossos pensamentos, para não dizer a grande maioria? A depressão, a ansiedade, problemas de fibromialgia, problema no estômago, câncer, já essas doenças já estão todas catalogadas como doenças emocionais. Por isso a benfeitora Joana de Ângeles vem dizer para nós que nós precisamos cuidar do espírito, que a cura real é no espírito. O corpo, ele precisa estar saudável? Claro que sim. Mas nós focamos tanto na cura do corpo que esquecemos de curar o espírito. Então eu vou, para terminar, Maria de Magdala, Adolfo Hitler, Bartolomeu, Paulo e o quinto, o corrupto e o corruptor. Ele é tido nos evangelhos como uma pessoa de baixa estatura. Joana de Ângeles vai dizer que a baixa estatura dele não era física, era moral. O nome dele? Zaqueu. Quem quiser ler um pouquinho, livro Ave Cristo, lá está uma das reencarnações de Zaqueu. Lindo, né? Mas quem leu também a trilogia de Ivone Pereira vai encontrá-lo lá como aquele que orienta, como pai, como mentor da Ivone Pereira do Amaral, porque em 3 reencarnações sucessivas ela cometeu suicídio, e em 3 reencarnações sucessivas ele estava junto com ela. Hoje ele é mais conhecido como Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, segundo os biógrafos. Então Zaqueu era uma pessoa não querida. Ele dava a festa e ninguém ia. Mas o que é interessante é que ele faz um esforço para a transformação. Ele sobe. Lembra? Ele sobe, ele não é uma árvore. Ele subiu numa árvore de desejo, vontade, intenções de transformações. E o que é curioso é que Jesus vai até ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa, dizendo para ele: desce do seu orgulho depressa. Hoje me convém dormir, habitar em sua casa. O convite de Jesus, maravilhosa. O convite de Jesus é nós descermos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa vaidade, e finalmente aceitar Jesus em nossos corações. Esse é o convite de Jesus. Ele disse: eu estou aqui, mas ele não vai forçar nenhum de nós, porque ele respeita o nosso poder de decisão, o livre-arbítrio. Segue Jesus quem quer. E quando vocês já estudaram a personalidade dos apóstolos, façam essa experiência. Todos eles tinham um problema. Se Jesus fosse esperar a perfeição para ter companheiros, ele não os teria aqui na terra. Mas ele chegou para eles e disse: vem e segue-me. Quantas vezes Jesus nos convidou? Vocês não acham que está na hora de nós seguirmos Jesus? Está passando da hora, irmão, que os tempos chegaram, né? Diante das nossas dores, dificuldades e sofrimento, perguntemos: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Porque na questão 625 de O Livro dos Espíritos foi perguntado: quem é o nosso guia e o nosso modelo? Se Jesus hoje estivesse sentado aí no seu lugar, com as suas dificuldades, problemas, com as suas facilidades, oportunidades, o que é que ele faria? Eu creio que ele faria o que nós devemos fazer agora, porque ele fez. Ele subiu ao monte para conversar com o Pai. E eu convido a todos nós a fecharmos os nossos olhos, subir a montanha, as montanhas das nossas imperfeições, nossos vícios, dos nossos destrambelos, dos nossos desequilíbrios,
da nossa persistência em viver uma vida que só nos promove dor, sofrimento, e que possamos nesse instante sentir a presença doce, amada, amiga de nosso Senhor Jesus Cristo descendo dos planos sublimares, vindo em nossa direção, abrindo os seus braços e nos convidando. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados. Esse é o convite de Jesus. E eu vos aliviarei. Aceite o abraço, o amor de Jesus. Dê um passo à frente e deixa que Ele te envolva em suas energias benéficas e salutares. Sinta o abraço de Jesus no seu coração, a sua face encostando na sua face e sobre todo você, espalhando e espargindo uma energia de amor. Que possamos todos nós juntos nesse instante sentir o calor de Jesus e de Deus nosso Pai, que é amor e bondade e misericórdia, e que juntos, com muita fé, diferente das nossas preces automatizadas e repetidas, dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim